Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta live de hoje, que é a segunda live dessa série da mentoria próximo nível, né? Desse projeto próximo nível, que é o projeto onde eu vou te ensinar a como ser promovido, promovida em 2025. Ou esse ano ainda. Será que dá tempo? Será que dá tempo ainda de alcançar sua promoção em 2024? Depende muito, né, gente? Depende muito de empresa para empresa. O pessoal tá chegando aqui na live, lembrando que essas lives vão ficar aqui 24 horas no Instagram e depois elas vão pro YouTube e só vão ter acesso às pessoas que estão no grupo de WhatsApp, no grupo VIP. Se você quer entrar nesse grupo, me manda um direct que eu te passo o link. O Instagram não tá mais permitindo que a gente compartilhe link de grupos nos stories, então me manda pelo direct que eu te encaminho o link por lá e você não perde nada dessa sequência, porque eu tenho certeza que se você assistir todas essas lives, você vai ter aí uma visão geral que vai te ajudar muito nesse processo de promoção, tá? Já vamos encaminhando essa live, então, para as pessoas que você conhece. Ó, eu vou encaminhar aí pelo menos para 5 pessoas que você conhece, para a gente distribuir melhor aí esse conteúdo, para as pessoas realmente assistirem essa live, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito, muito. E por que eu estou falando, né, sobre esse assunto? Recapitulando até um pouco a live de ontem. Promoção, né, gente? Muitas pessoas, obviamente, quando estão ali no trabalho, elas estão querendo um reconhecimento, né? Elas querem um crescimento, elas almejam por um crescimento. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente traz resultados e a gente gosta, né, e quer ter um reconhecimento em cima disso. Então, só que não é a realidade de muitas pessoas, né? Muitas pessoas ficam anos e anos e anos ali no mesmo cargo, na mesma função, às vezes vendo outras pessoas que elas mesmas treinaram sendo promovidas, né? Passando aí à frente e elas acabam ficando no meio desse caminho. E alguns erros podem estar acontecendo e estar realmente desfavorecendo você nesse processo. E é por isso que a gente está falando desse assunto. E agora a gente está num momento assim bem crucial nas empresas, né? Porque normalmente, pelo menos ali no meio corporativo, novembro é um mês bem importante nas empresas, que as empresas estão aprovando o budget, né? O que é o budget? É o orçamento para o ano seguinte, né? E esse orçamento, ele é dividido em várias contas, né? Então, assim, é um orçamento que tem ali para pessoal, né? Um valor que se reserva para o pessoal. Neste momento, as empresas definem, muitas vezes, as movimentações da equipe, ou seja, se no ano que vem eu, como gestora, quero demitir alguém, eu já sei que eu vou demitir alguém, eu tenho ali na minha avaliação de desempenho uma pessoa que realmente não está atendendo, que realmente a gente já fez de tudo e não consegue ali recuperar esse profissional, nesse momento eu já tenho que prever isso no budget, porque uma demissão de uma pessoa, ela vai resultar no quê? Em todo um custo, né, com essa rescisão. Então, esse custo de rescisão, ele precisa ser previsto no meu orçamento. Então, nesse momento, o seu chefe, ele pode estar ali colocando o seu nome em 3 listas prováveis, né? Ou na lista de quem vai ficar como está hoje, e ok, vai só manter, ou naquela lista de alguém que vai ser promovido, e a gente quer estar lá, né, nessa lista, ou naquela lista de quem realmente vai ser desligado. E aí ele já provisiona mais ou menos o mês que ele vai fazer, tanto essa promoção quanto esse desligamento. E isso é muito baseado, obviamente, nesse seu desempenho que você teve durante esse período, né? Durante esse ano que foi aí avaliado. Então, esse é o momento crucial onde ele está observando ali com mais intencionalidade, óbvio, tudo aquilo que já foi feito, né, nesse período, mas ele está fazendo uma análise mais específica ali sobre você. Só que o que acontece muitas vezes também nas empresas? Às vezes o gestor ele coloca ali no budget dele um provisionamento de um aumento salarial ou de uma promoção e não necessariamente ele já determina quem vai ser a pessoa.
Às vezes ele coloca ali dentro do provisionamento dele, do budget, olha, eu vou querer ter 2 ou 3 promoções no próximo ano aqui na minha área, mas eu ainda vou definir quem são as pessoas que serão promovidas. Então eu já deixo isso provisionado no meu budget de forma que isso já fica pré-aprovado, né, em termos de valores, mas essa definição será feita no segundo momento. E aí que a gente precisa ficar atento para, de repente, aproveitar essas oportunidades. Porque talvez hoje ainda o teu gestor tenha possibilidade, em termos financeiros, de promover alguém da sua área. Só que ele está esperando o momento certo. Às vezes ele tá esperando realmente entender se você está preparado para aquela promoção. E eu digo isso, gente, porque aconteceu isso na mentoria, né? Na mentoria, recentemente que eu falo, mas é uns 6 meses atrás, vamos dizer assim, eu tive uma mentorada que ela estava há 8 anos dentro de uma empresa, num cargo de analista pleno, 8 anos sem promoção. E ela estava extremamente desmotivada, ela estava extremamente se sentindo desvalorizada, se sentindo triste, frustrada com a carreira dela, justamente por esse sentimento de estagnação. E quando nós começamos a trabalhar na mentoria, e aí existe uma etapa desse processo onde a gente busca o feedback real do gestor, porque ontem nós falamos aqui na live sobre isso, né? Às vezes o gestor te elogia muito, te dá só feedbacks positivos, mas a promoção não sai. Eu não considero esse um feedback real. A menos que a empresa esteja realmente num momento de congelamento de promoções, num momento muito específico, mas do contrário, provavelmente esse não tem sido um feedback real. Talvez ele tenha sim coisas para falar para você como pontos a melhorar, mas por algum motivo, seja algum motivo dele mesmo que ele não consegue falar, ou que ele não tem habilidade para isso, ou seja por algum outro motivo, ele não está expondo isso para você. Talvez ele não sinta abertura da sua parte para isso. E talvez ele não queira entrar num conflito com você. Então, dentro da mentoria, a gente passa por um processo de conseguir esse feedback real. E aí, quando a gente conseguiu esse feedback real, a gente percebeu que o que estava faltando para essa pessoa, né, no caso, para essa minha mentorada, é que as pessoas em volta dela não haviam ainda como referência para ela se tornar uma analista sênior. Na visão da gestora dela, para ela se tornar uma analista sênior, ela tinha já que ser vista como uma referência dentro do laboratório, ela tinha que ser uma pessoa que já dava suporte para os outros analistas, e ela tinha um perfil muito técnico, muito de entrega de resultados, mas um perfil mais introspectivo. E nós trabalhamos essas habilidades comportamentais nela, e dentro desse período de 3 meses de mentoria, ela foi promovida. Então, ou seja, esse era um caso assim muito nítido de que essa gestora provavelmente tinha dentro do seu provisionamento financeiro, do seu orçamento, provavelmente ela já tinha a possibilidade de promover alguém. Ela tinha o que a gente chama ali de uma gordura, né, assim, em termos de valores. Então, assim, ela já tinha uma sobrinha ali de valores dentro do provisionamento dela, que ela pôde fazer essa movimentação de uma forma rápida. Porque também, obviamente, se você começa a aplicar essas estratégias, pode ser que sua promoção vai acontecer só no próximo ciclo, porque daí é uma questão muito burocrática da empresa, uma coisa ali que depende de outros fatores. Mas, de novo, no caso dela, olha só, a gestora dela tinha isso na manga, ali, estava ali disponível para ela. Ela só não tinha entregado ainda, porque ela não sentia que essa analista dela, que essa profissional estava preparada para receber. E quando ela sentiu que ela tinha realmente desenvolvido aquilo que para ela era importante, ela foi lá e entregou essa promoção, depois de longos 8 anos. Ela acelerou na mentoria em 3 meses, 8 anos. 8 anos de espera profissional para ser reconhecida. Então, é por isso que eu digo para vocês, às vezes, o que está travando você é um ponto muito específico e é um ponto que às vezes é até fácil, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas que é até fácil de você desenvolver e resolver. Mas às vezes falta clareza, às vezes falta até abertura da sua parte
de receber realmente isso, né? O que tá faltando? Às vezes falta o alinhamento, né, de expectativa, que a gente falou ontem um pouco sobre isso, né? Às vezes você acredita que tá dando um resultado super importante e na visão do seu gestor, esse resultado não tá sendo suficiente. Então, esse alinhamento de expectativa que nós falamos ontem, né, esse alinhamento de resultado é muito importante para começo de conversa, né, para a gente entender realmente se de fato, na visão do seu gestor, você está atendendo ou não, né? E aí, de novo, né, por que eu tenho essa propriedade para estar aqui hoje falando com vocês? Porque eu já fui essa profissional que ficou estagnada, né, eu já aprendi com base na minha própria história, né, de ter ficado por muito tempo estagnada e de ter percebido depois os motivos pelos quais eu fiquei e depois num outro momento com essa mudança de mentalidade, com essa mudança de postura e com essa mudança desses 5 pilares que eu estou falando aqui com vocês, eu tive um resultado muito positivo, que foram 3 promoções em 4 anos, sendo que a primeira promoção aconteceu 6 meses depois de eu entrar na empresa, numa empresa que só promovia profissionais após 1 ano de casa. Então, eles abriram essa exceção por denotarem, por verem nitidamente que eu era um talento em potencial. Então, assim, eu passei pelos 2 lados da moeda, né? Tanto de ficar muito estagnada, e hoje eu sei exatamente o motivo pelo qual isso aconteceu, e tanto pelo momento de também ter um crescimento rápido e exponencial, né? De ter entrado como analista júnior e ter saído já como supervisora num período de 4 anos. Então, vocês imaginam que, assim, isso não é muito comum. Eu conheço muita gente que fica muitos anos, né, no mesmo cargo e às vezes até alcançar um cargo de gestão já vai alcançar ali com seus 35, 40 anos. Eu alcancei um cargo de gestão de 25 para 26 anos. Então, assim, tive esse crescimento exponencial e comecei a observar por que isso aconteceu, né? E aí, quando eu vim trabalhar, então, com mentorias de carreira, eu fui desenvolver a minha metodologia de trabalho. E eu desenvolvi ela com base na minha própria história, né? Naquilo que deu certo pra mim. E que hoje, né, após 5 anos aí trabalhando com profissionais, eu já validei com outros profissionais que também deu certo para esses profissionais. Então, por isso que eu trouxe aqui pra vocês este conhecimento, tá? Mas agora, entrando de fato no conteúdo. Deixa eu ver quem tá aqui na live. Olha, a Carol, a Pamela, a Monique... Sejam bem-vindas, a Pri, Fernanda, a Dinade. Boa noite, gente. Vocês estão lá no grupo, né? Também estão acompanhando aqui a nossa live e depois a gravação vai ficar disponível lá. Então, gente, ontem nós falamos sobre esse primeiro pilar, que é o pilar dos resultados, né? Que parece muito óbvio e é o primeiro, realmente, né? Não tem como a gente começar essa conversa falando de um profissional que não tem resultado, né? Ter resultado é o mínimo, né? É a base, vamos dizer assim. E veja que interessante, né? Que quando a gente fala sobre ter resultados e sobre ter resultados ser a base, né? Ser o básico, quando a gente fala de base, vem de básico, né? Então, o básico, imagina uma pirâmide, o básico é você ter resultado. Essa é a sua base. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando muito sobre habilidades técnicas, porque o que traz o teu resultado, de fato, é o quanto você é capaz de produzir esse resultado, e isso depende muito do seu conhecimento técnico. Então, neste momento de base, nós estávamos ali falando das suas habilidades técnicas, mas a gente passa a falar um pouco sobre habilidades comportamentais quando a gente começa a tentar identificar, será que meu resultado realmente é aquilo que o meu chefe espera? Alinhar a expectativa com ele? Esse tipo de jogo de cintura que você precisa ter, que eu falei ontem, né? Essas habilidades que vocês precisam ter, isso já não está mais relacionado a habilidades técnicas, percebe? Habilidades técnicas é o que você produz ali de resultado, ok. Mas tem muita gente que está só na habilidade técnica produzindo resultado e não olha para esse outro lado, para esses outros fatores que estão muito mais relacionados às habilidades comportamentais. E o que são as soft skills, né? As habilidades comportamentais?
elas são a forma que você tem de transformar o seu conhecimento técnico em resultados reais para a sua carreira. E aí eu não estou falando de resultado no sentido do que você entrega, mas resultados reais para a sua carreira, resultados de crescimento. Então, não basta eu ter todo o conhecimento técnico do mundo se eu não tiver as habilidades comportamentais que vão me ajudar a transformar esses conhecimentos técnicos em resultados reais. Tanto que isso é tão verdade que, assim, na minha carreira, eu vou dizer para vocês, eu já trabalhei e já fui gestora, e acredito que todo mundo aqui que é gestor e que assistir essa live vai concordar comigo, que em algum momento você já foi gestor ou você é gestor de profissionais que têm muito mais conhecimento técnico do que você. Eu já fui gestora de muitos profissionais que estudaram na USP. Na minha época, gente, assim, olha só, a velha falando, né? Quando a gente começa a falar na minha época, a gente já começa a denunciar a idade. Mas na minha época, essa coisa do nome da universidade, isso contava muito no currículo. Principalmente na indústria farmacêutica. Tinha indústrias que só contratavam profissionais do Mackenzie. Tinha indústrias que só contratavam profissionais que vinham da USP. Isso era um pré-requisito já no currículo. Isso era um motivo de corte do processo seletivo. Entende? Então, assim, nem se olhava as habilidades, as competências, as referências, as experiências. Se você não era da USP do Mackenzie, você já era cortado de imediato, dependendo da indústria farmacêutica. Isso hoje, graças a Deus, mudou. Já não existe tanto isso. Hoje, o que mais se valoriza são as suas habilidades técnicas e comportamentais, seus resultados e suas experiências. E aí depois a gente vai olhar a sua formação. Por quê? Porque de fato, né, abrindo um parênteses aqui, o que a gente aprende na faculdade, principalmente no meu caso, né, a faculdade de farmácia não forma o profissional para trabalhar na indústria. Ela forma o profissional para trabalhar em drogaria. Então, assim, muito pouco do que eu aprendi lá eu apliquei na indústria. Só que a visão das indústrias era essa, né? Esse nome da faculdade contava muito. E eu, ao longo da minha carreira, fui gestora de muitos profissionais que fizeram faculdades melhores do que a minha, né? Fizeram ali cursos universitários em universidades melhores do que a minha, comprovando que isso não é o que te diferencia mais no mercado, já há muito tempo. Então, não importa ali o conhecimento que você tem, o quanto que você é estudioso, ou se você passou numa faculdade federal ou não. O que importa é como você vai transformar esse conhecimento de fato em resultado. Como que você vai conseguir se relacionar com as pessoas, né? Como você vai conseguir transitar no meio da empresa e dessa política que existe no meio corporativo. Isso vai fazer com que você se destaque. Isso vai fazer com que você realmente seja promovido, né? E o segundo ponto que a gente tem hoje, então, para falar a respeito, se ontem nós falamos sobre resultados, né, ter resultados, hoje nós vamos falar sobre demonstração de resultados, que é diferente, tá? É diferente. Muitos profissionais têm resultados, mas não conseguem ou não sabem ou não querem, ou não acham importante, necessário, demonstrar os teus resultados. Vocês já ouviram a frase assim, ou vocês já falaram essa frase? Olha, eu faço o melhor que eu posso e é função do meu gestor reconhecer isso. Eu não tenho que ficar falando aquilo que eu faço. Quem se identifica com essa frase ou já se identificou em algum momento? Escreve aqui pra mim. Eu tenho certeza que alguém aqui já viu alguém falar isso ou já se identificou com isso em algum momento, tá? Principalmente os profissionais que são os melhores tecnicamente, os melhores profissionais tecnicamente, aqueles que mais se garantem na sua área técnica, nos seus resultados, são aqueles profissionais que pensam que eu me basto. Então, os meus resultados falam por mim. Os meus resultados falam por mim. As pessoas, eu faço o que eu tenho que fazer e é dever das pessoas reconhecer o meu valor.
Ó, a Ká falou aqui, ó, eu já falei isso, mas entendi que é necessário demonstrar o óbvio, sim. É isso, gente. É isso. Por quê? Porque imagina só, né? Você imaginar que você tem os resultados, que você vai ali produzir seus resultados e que é função do seu gestor olhar para isso, pode até ser, assim, no mundo ideal, né? No mundo ideal, onde as coisas funcionam tudo certinho, né? Pode até ser. Mas na vida real isso não acontece. Por que que isso não acontece? Porque o seu gestor, ele não tem só você para olhar, né? Em primeiro lugar é isso. Ele não tem só você para olhar. Então ele tá ali, na sua perspectiva, talvez você se ache única e a mais importante. Mas na perspectiva dele não é. Na perspectiva dele, ele tem você, tem mais as outras pessoas, tem os pares dele, que muitas vezes são complicados de se lidar, tem a gestão dele também ali cobrando dele ali também, né? Então, assim, e às vezes você acha, que nem a Pan falou assim, ó, eu já achei que o gestor sabia dos nossos resultados. Não necessariamente. Não necessariamente, porque assim, o que que acontece? Sabe aquela história do quem não é visto não é lembrado? É aquela história, gente. Às vezes, aquele profissional que faz tudo e fica caladinho, fica quietinho ali só fazendo, às vezes ele passa muito despercebido. E aquele profissional que às vezes nem faz tanto assim, mas ele consegue fazer o marketing em cima daquilo, ele consegue se vender, ele tem mais visibilidade. E as pessoas têm uma visão errada sobre isso, e uma visão ruim, né? Ah, a pessoa que se vende é uma pessoa, é um charlatão, né? É uma pessoa que tá ali falando mentira. Sempre disse que não sabia me vender, vendo para os outros, mas não sei me vender. Exatamente. A pessoa que às vezes pensa assim, ah, quem se vende é mentiroso. Eu não vou ficar me vendendo, eu não vou ficar fazendo meu marketing como se isso fosse errado. Só que, veja bem, gente, isso é errado se realmente é mentira, tá? Aí eu não oriento. Eu não oriento em forma nenhuma, nenhum profissional que passe por mim a mentir. Então, assim, você não vai falar uma coisa que você não fez, você não vai se apropriar de um resultado que não é seu. Isso daí, pra mim, é antiético, então não é isso que eu oriento. Mas, se você produziu aquele resultado, se aquilo é seu, se você teve aquela ideia daquele projeto, você precisa se apropriar dela. Porque se você não fizer isso, infelizmente outra pessoa vai fazer. Mesmo que seja pra deixar nas entrelinhas. Que foi ela que fez, que foi ela que participou. E o que fica nas entrelinhas, muitas vezes, é o que é entendido pela sua gestão. E se as coisas não ficam bem claras, a pessoa pode entender aquilo que ela quiser entender. Né? Aquilo que tiver mais fácil para ela entender. Então, assim, se você fez, diga que fez. Se você trouxe um resultado bacana, divulgue isso. Seja no seu grupo de WhatsApp com a sua equipe, seja no seu por e-mail, realmente, mandando ali uma informação para todo mundo, seja numa reunião, seja no one-on-one, seja numa forma de você produzir um encontro, né? Ou criar uma situação para conseguir demonstrar esse resultado. Se hoje a sua empresa não tem um programa ou uma programação de reuniões semanais para apresentação de resultado, de reuniões quinzenais, seja você essa pessoa a implementar isso, pelo menos para você. Chega pro seu gestor e fala assim, olha, eu queria conversar um pouquinho com você a respeito das minhas atividades. Ele vai abrir ali para conversar com você, ó, fica dando joinha toda hora esse negócio. Ele vai abrir para você para conversar sobre as suas atividades. Chegando lá, você apresenta para ele, fala assim, olha, eu tenho desenvolvido isso, eu tenho feito isso, e eu tô compartilhando com você para entender se eu tô no caminho daquilo que você espera, se tem mais alguma coisa que eu poderia agregar, se eu poderia fazer mais alguma coisa para te ajudar, o que você espera de mim nesse momento, o que você sente que eu poderia fazer a mais dentro do setor, contribuir mais. Se você chega e faz uma reunião como essa com o seu gestor, você pode ter certeza que isso fica marcado para ele, porque não é todo mundo que faz isso. A Ká falou, eu gosto de formalizar algumas conquistas por e-mail.
Exatamente. Isso é interessante, porque, querendo ou não, a pessoa vai lembrar de você. Vai falar assim, poxa, ela sempre me manda algumas coisas que ela tá fazendo, ela tá desenvolvendo algumas coisas interessantes. Então, você precisa achar formas de realmente demonstrar isso, demonstrar esse resultado, sabe? Uma vez eu tive uma cliente minha que ela falou assim, Shelly, você não acredita, eu tenho um colega que é impressionante, ele manda um e-mail pra alguém e ele chega lá no grupo, e ele era gestor, chega lá no grupo dos gestores e ele fala assim, gente, eu mandei um e-mail, como se ele estivesse salvando o mundo do câncer, salvando o mundo da Covid-19. E eu virei pra ela e falei assim, e você não acha que ele tá certo? Você acha que ele tá errado? Ele tá fazendo dele, entendeu? Ele tá fazendo o que ele acha que é certo pra ele, pra carreira dele, pra imagem dele. Errado tá você, porque assim, enquanto você que faz muito fica quietinha, você tá abrindo espaço pra um charlatão falar por você. Pensa nisso. Enquanto eu que tô trabalhando sério, que tô fazendo as coisas, que sou boa tecnicamente, enquanto eu não me posiciono, eu tô abrindo espaço para outras pessoas se posicionarem. E às vezes essas outras pessoas nem são realmente tão boas assim. Só que no final das contas, elas acabam levando vantagem. Né? Elas acabam levando vantagem. Porque no final das contas, não basta ser, tem que parecer. Tá? Não basta você ser e ser o segredo mais bem guardado do universo. Você precisa também parecer, tá? Guardem essa frase aí, porque é muito importante. Além disso, gente, tem mais um fator que é bem importante nesse assunto. Shelly, tá bom, eu tenho que parecer. Deixa eu tomar minha aguinha aqui e vou ler vocês aqui. Eu tenho que parecer. Tem que parecer pra quem? Só pro meu gestor? O que vocês acham, gente, que a gente tem que parecer só pro nosso gestor? Comenta aqui comigo. Comentem aqui comigo. Só pro meu gestor, sim ou não? Para o mercado em geral? Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes, a gente não sabe ali com quem a gente tá trabalhando e também as intenções de cada um, porque no final do dia tá todo mundo querendo o seu lugar ao sol, né? A verdade é essa. Então, muitas vezes, o que acontece? Tem até uma coisa muito legal que fala assim, né? Será que seu gestor te elogia para te promover ou ele te elogia para manter onde você está? Para te manter onde você está. E para você saber se ele te elogia para te promover ou para te manter onde você está, você tem que observar duas coisas. Se ele te elogia só para você e para as pessoas que são da mesma hierarquia que você, ou seja, para seus colegas, que seja, se ele te elogia ali só para essa hierarquia, provavelmente ele tá te elogiando para te manter onde você está, para te manter motivada de alguma forma e manter você ali. Agora, se ele te elogia para uma esfera superior, ele tá preparando você para ser promovida. Ele precisa te elogiar para o chefe dele, porque afinal de contas, essa promoção, ela vai passar pela assinatura ou pelo questionamento da alta gestão, da gestão que está acima dele. E eu já vi situações que essa gestão que está acima tem uma visão até errada do liderado, sabe? E cabe ao gestor fazer com que essa visão, né, seja uma visão positiva. Se essa pessoa realmente tem, né, as qualificações ali positivas. E eu já vi, assim, por bobagem, às vezes, essa gestão maior ter uma visão negativa desse colaborador e, às vezes, atrapalhar a promoção desse colaborador por conta disso, tá? Por mais que o gestor dele queira. Então, esse é um ponto. Primeiro, observe, então, se o seu gestor realmente está levando o teu nome para frente, né? Se ele está elevando o teu nome para esferas superiores. E segundo, é que você, se ele não está fazendo isso, você precisa fazer. E como você vai fazer isso? Você vai divulgar o seu trabalho não só para o seu gestor,
mas para os seus pares também, para as pessoas das outras áreas. A sua conversa na hora do almoço precisa ser sobre projetos. Não pode ser sobre pessoas. Não pode ser sobre reclamações em relação à empresa. Esse é um dos pilares que a gente vai falar mais pra frente também, que interfere num outro requisito. Mas essa questão da divulgação do resultado, ela também acontece nesses outros momentos. Nos momentos de cafezinho, nos momentos que você está conversando com as pessoas e principalmente no seu LinkedIn. Como é que está o seu LinkedIn hoje? Você é ativo na rede? Você é ativa na rede? Você precisa colocar no seu LinkedIn os resultados que você está alcançando. Claro, salvaguardando ali as informações confidenciais, colocando de uma forma ali sutil, mas gerando valor para você. Porque às vezes você está desenvolvendo projetos que o gestor do seu gestor nem está sabendo. Ou que o seu gestor pode estar até se apropriando, como se fosse resultado dele. Então, te garanto que no seu LinkedIn tem gente que te segue, que é sua conexão, e a coisa chega de alguma forma. De alguma forma a informação acaba chegando. Então, utiliza do seu LinkedIn para demonstrar também os seus resultados. Tanto para o mercado, porque uma vez que você começa a ser ativo na rede, você começa também a receber propostas do mercado, quanto para a sua própria empresa. Isso é uma ferramenta fundamental para você também ser visto pela sua empresa, também ser valorizado. É aquela coisa, se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Se você não tem orgulho da sua trajetória e não demonstra isso, que você é um bom profissional, não espere que outra pessoa vai chegar para você e vai fazer isso. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar como uma boa profissional para ser vista como uma boa profissional. Tá? Então, a gente precisa sim falar dos nossos resultados, falar quem nós somos, demonstrar autoconfiança para a gente poder realmente ter esse alcance aí dos nossos objetivos. Faz sentido, gente? Coloca aqui para mim. Está caindo fichas? Estão caindo fichas já? Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta, porque esse assunto aqui tem bastante coisa ali pra gente explorar, mas é algo pra gente pensar e começar a aplicar, sabe? É pensar e começar a aplicar. Como que eu posso demonstrar meus resultados? Internamente, pro meu gestor, eu consigo criar alguma estratégia para demonstrar para ele isso que eu tô fazendo? Eu consigo criar alguma reunião mensal, semanal, coisa do tipo, para mostrar para ele o que eu tô fazendo? Para mostrar para outras pessoas da empresa que também são importantes, né? Outras áreas, porque uma coisa eu falo para vocês, depende muito da política da empresa, mas tem empresas que até para promover um colaborador, eles não consultam só o supervisor da área, mas eles consultam os pares também, eles consultam as outras pessoas, eles querem saber como que esse colaborador se relaciona com as outras áreas. Às vezes, para o gestor dele, ele está atendendo, mas se ele é uma pessoa, se ela é uma pessoa que não tem bom relacionamento com as outras áreas, não facilita para os seus stakeholders. Stakeholders são as pessoas com quem você se relaciona dentro da empresa, sejam fornecedores externos, clientes internos, né, que a gente chama. Então, assim, se ela não se relaciona bem ou coisa do tipo, o RH ele faz essa pesquisa, muitas vezes, para ver se realmente faz sentido aquela pessoa alcançar uma promoção ou não. Então, não fica só dentro do seu setor. É muito importante você também olhar para fora e principalmente identificar quem são os influencers na sua empresa. Sabia que influencer não tem só no Instagram? Sabia? Olha só, não existe influencer só no Instagram. Observa quem são os influencers da sua empresa. Quem são as pessoas que têm influência nas decisões, nas grandes decisões? Você sabia que às vezes uma grande influencer na sua empresa é a secretária do seu diretor? Sabia disso? Pode ser. Ela pode ser uma grande influencer. E isso aconteceu com um cliente meu, que eu conto sempre essa história, né? Que ele almoçando com uma secretária de um diretor, ele comentou com ela
que ele tinha um inglês fluente, que ele tinha essa habilidade. Estavam falando sobre inglês e ele falou, não, eu tenho inglês fluente. E determinada vez, né, outro dia, o diretor estava precisando de uma pessoa que falava inglês fluente, ele mesmo não falava, né? É muito comum, às vezes, os próprios líderes e gestores não terem essa habilidade. E ele comentando, poxa, e agora, né? Quem vai participar da reunião? A reunião é em inglês, a gente não sabe, tal. E ela ouviu aquilo e falou, olha, o fulano lá do controle de qualidade, ele me disse que ele tem inglês fluente. De repente, ele poderia nos ajudar. Ah, então chama ele aqui. Aí chamou ele participou de uma reunião extremamente importante, decisiva para a empresa, para poder ajudar, né, nesse processo. Com isso, ele foi visto pelo diretor, uma pessoa que o diretor não sabia nem o nome anteriormente, né? E com isso ele galgou outras oportunidades ali dentro. Por quê? Porque no horário de almoço ele falou sobre coisas que interessam. Ele falou coisas que geram valor para ele. Né? Ele não estava falando sobre outras pessoas, ele não estava falando mal da empresa, ele estava falando sobre coisas que podem, de alguma forma, gerar valor para ele. E acabou gerando, né? Acabou acontecendo, acabou gerando. Então, assim, tudo aquilo que sai pela nossa boca, né, é o que fica de impressão para as pessoas. Então, seja positivo ou negativo, é aquilo que vão falar sobre você em qualquer lugar que estejam. Então, a gente precisa usar isso a nosso favor, de forma inteligente, né? O que eu quero que as pessoas saibam sobre mim? Faça-se essa pergunta, né? O que eu quero que as pessoas saibam sobre mim? Que pode me favorecer no futuro. E aí você começa a conversar a esse respeito. Mesmo porque, gente, tem tanta coisa legal que acontece dentro da empresa, tantos projetos, e assim, tanta perda de tempo também e dinheiro. Por quê? Às vezes, as áreas não se conversam muitas vezes. E às vezes você está desenvolvendo um projeto que já existe dentro da empresa. A solução para aquilo, que já foi desenvolvida por outra área, que outra área já utiliza, talvez não da mesma forma, mas que você poderia adaptar. Então as pessoas não se conversam. E às vezes nesse tipo de conversa agregadora, você descobre muita coisa legal. Muita coisa bacana que de repente a outra área está fazendo, que você pode adaptar na sua, que você pode ter um resultado melhor a partir disso. Entende? Então, essa troca, a gente fala muito sobre network, né? E nós vamos falar também, tô dando até um spoiler aqui de um desses pilares, né, que a gente tá conversando. Essa troca é muito rica, ela é muito importante, muito rica. E a gente tem que ter em mente uma coisa, que também é um spoiler aqui do futuro nosso. A partir do momento que você entra dentro da empresa, você está no ambiente de trabalho. Não é porque você está na hora do almoço, do café, do intervalo, de uma reunião, seja lá do que for. Você está no ambiente de trabalho. A sua persona ali é o profissional. Você não pode desviar dessa persona em nenhum momento. Mesmo nas festas, né, de final de ano, por exemplo. Tem gente que acha que está na festa de final de ano e já não está mais trabalhando. E tá. Você está no ambiente de trabalho de qualquer forma. Então, tudo que você faz ali e a forma com que você se comunica vai falar muito sobre você. Então, utilizar esses momentos para comunicar os seus resultados é uma boa estratégia, tá? É uma boa estratégia. As pessoas que são bem vistas na empresa, as pessoas que crescem na empresa, são pessoas que têm conversas interessantes, que falam sobre resultados, que conseguem demonstrar o seu valor, né? Conseguem demonstrar o seu valor. E, de novo, eu sei que não é fácil, eu sei que, falando sobre perfis comportamentais, né? Nós temos aí 4 perfis comportamentais, né? Os executores, os comunicadores, os planejadores e os analíticos. Os comunicadores são aquelas pessoas que falam pelos cotovelos, né? Pessoas que falam muito, que são muito extrovertidas, muito otimistas, se relacionam ali com facilidade. E essas pessoas talvez tenham mais facilidades para falar sobre os seus resultados. Os executores também são super autoconfiantes, então chegam ali, já demonstram, já conversam e tudo. Agora, os planejadores e os analíticos são pessoas naturalmente mais introvertidas. São pessoas inteligentíssimas, né, via de regra, que produzem muito resultado, que são muito analíticas, muito detalhistas, que conseguem trazer ali inovação, de repente, para a equipe, só que na hora de falar sobre si tem uma certa trava,
né? Não que os comunicadores e executores também não tenham, porque isso também vai depender de outros fatores. Tem também pessoas que são mais comunicadoras e executores que às vezes têm um pouco dessa dificuldade, mas naturalmente elas tendem a ser mais extrovertidas, né? Então, eu tô dizendo desse outro lado, né? Os planejadores, os analíticos. Às vezes eu sou até um executor planejador, um executor comunicador, um executor analítico, né? Tem umas variações ali dentro dos perfis. Assim, é difícil uma pessoa ser uma coisa só, né? Um perfil só. Então, como ela tem essas junções e essas variações, às vezes acontece dela ter uma certa dificuldade de se expor, uma certa dificuldade de falar sobre si. Então, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que precisa ser praticada, né? A gente precisa praticar isso no nosso dia a dia, a gente precisa colocar isso como ponto de desenvolvimento, porque, de fato, é importante. Hoje em dia, gente, aqui no Instagram, seja lá onde for, a nossa grande guerra aqui e grande luta é por atenção. Porque agora, por exemplo, que a gente tá aqui nessa live, tem um monte de live acontecendo aqui no Instagram, de profissionais e de pessoas muito influentes, de pessoas com muitos seguidores. Você realmente ali tá no próprio celular, né? A gente tem muita interação, muita coisa que nos chama a atenção, é notificação chegando a todo momento. Quer dizer, a nossa briga constante aqui é por atenção. Então, eu honro muito vocês que estão aqui me ouvindo hoje, que estão dando essa atenção aqui para o que eu tô falando. E, de novo, essa live vai ficar gravada. Para quem tá no grupo VIP, me pede o link no direct que eu mando para vocês. Então, o que acontece? Dentro da empresa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É uma briga ali constante por atenção, porque quando as pessoas fazem as coisas, mas elas fazem quietinha ali na delas, muitas vezes elas passam desapercebidas, como eu disse pra vocês. Então, como que eu vou chamar atenção pro que eu tô fazendo? E você pode ver que quem chama atenção tem duas formas, né? Ou é pelo lado negativo ou pelo lado positivo, né? Então, cuidado também, né? Porque às vezes você quer chamar atenção e chama atenção de uma forma errada. Então, assim, ou você vai chamar atenção pelo lado positivo, e vai ser muito legal, ou você vai chamar atenção, às vezes, pelo lado negativo. Então, não queira estar nesse grupo, né? Então, você precisa estar no grupo das pessoas que conseguem chamar atenção para aquilo que é mais importante, para aquilo que gera mais valor para você. Por isso que aqui, por exemplo, no Instagram, né? Todo mundo coloca aqui nos stories e tudo mais, é um recorte da vida. A gente chama atenção para aquilo que a gente quer chamar, né? Eu chamo atenção, de repente, né, os influencers, por exemplo, chama atenção pro dia que ele vai num bom restaurante, ele chama atenção para uma coisa que ele conquistou, ele chama atenção para um resultado que ele teve. Então, a gente tem que ter essa atenção direcionada. E assim é no meio corporativo. Para o que você gostaria de chamar a atenção? Né? O que valeria a pena e geraria valor para você chamar a atenção? Imagina só que você se esforçou, você fez um bom trabalho, você conquistou um bom resultado. Às vezes não basta essa informação ficar só para você. E não basta mesmo. Porque na primeira oportunidade, alguém que tem um pouco mais de malícia pode até se apropriar desse resultado como se fosse dela. Já aconteceu isso? Vocês já viram isso acontecer, gente? Comenta aqui comigo. Ou só acontece na empresa vizinha? Eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Das pessoas se apropriarem de resultado dos outros e ainda acabarem se dando bem. Pelo menos momentaneamente, né? Ó, a Ká falou, já viu acontecer muitas vezes. Então é isso, gente. Assim, o segundo ponto, então, que fica desta live e que eu quero que vocês internalizem bem, digiram isso, né? Precisam digerir isso muito bem. E depois entendam como vocês vão aplicar, né? É claro que, de novo, na mentoria eu ensino exatamente como aplicar, né? Como realmente aplicar essa estratégia. Como que vocês podem fazer isso, né? Identificar quais são os resultados, identificar formas de demonstrar esse resultado, tá? Então, esse é o segundo ponto.
A nossa terceira live, ela provavelmente vai acontecer na quinta, tá? Amanhã ela iria acontecer, mas eu vou ter um evento que é inadiável e eu vou precisar estar presente e que surgiu assim, né, essa semana. Então não vai acontecer amanhã, provavelmente aconteça na quinta, mas aí a gente vai quinta e talvez na segunda e terça para finalizar essa série. De qualquer forma, para você não perder nada, entra no grupo de WhatsApp, que lá vai estar colocado a nossa gravação e você vai poder assistir com calma aí no final de semana, de repente maratonar essa série de lives. Bom, gente? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Observem isso, pensem nisso. Eu vou deixar a live salva, então, de hoje pra amanhã. Vai lá na live, comenta o que você achou. Deixa seus comentários, as suas dúvidas, que eu vou ter o prazer ali de te ajudar. E me chama no direct pra pegar o link do grupo. Tá bom? Boa noite, então, pessoal, e até amanhã.